Olá família, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Sem Comentários Podcast. Fala para vós, Julião já diretamente, Sem Comentários Podcast, para mais novidade, para mais assunto, e hoje temos um tema bastante pertinente. O meu convidado trouxe aqui uma dinâmica totalmente diferente do habitual. Atualmente nós prestamos mais atenção nos nossos trabalhos e as nossas tarefas diárias que acabam por nos impedir de prestar atenção na nossa saúde física, neste caso. O nosso convidado terapeuta, fisioterapeuta, roteiro, trouxe um tema do qual será muito, mas muito importante refletirmos e ao mesmo tempo tem aqui conselhos que serão muito contribuidores para vocês e que se aplicarmos nós vamos melhorar a nossa saúde para uns 120% para este ano. E a melhor maneira de começar 2026 é com essa dinâmica. Seja muito bem-vindo, meu convidado. Como é que está? Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui. aqui. Pessoal, conheça o que é que na realidade quem está aqui a falar conosco. Bem, daqui fala o fisioterapeuta Marcelino, que é fisioterapeuta, aspirante a médico e também empreendedor. Estamos aqui numa dinâmica de estudar melhor a saúde humana e dar o nosso contributo daquilo que é o estado e o bem-estar da nossa sociedade. Fala um pouco de como é que começaste nessa praia. Como é que entraste na fisioterapia? Bem, essa é uma questão que muitas das vezes me fazem sobre o que realmente é a fisioterapia e porque é que eu sou estudante de fisioterapia. É para dizer que eu já tenho um long time de fisioterapia, isso é desde o médio. Eu convivo com a fisioterapia desde a base. A minha base é na fisioterapia, praticamente. Então, se vamos falar que eu estudo a fisioterapia, então é desde criança, né? Desde os 14, aí para diante. Não conheço uma única minha vida, a não for na nona para baixo, que eu nunca estudei fisioterapia. E por que a fisioterapia? A fisioterapia... Olha, na verdade essa é uma história bastante peculiar, desculpa, estavam a ligar. Porque eu decidi fazer fisioterapia quando soube de uma prima minha que estava com paralisia cerebral infantil, em que é uma doença em que faz com que os membros superiores e inferiores não apresentam movimento. Então, basicamente, as pessoas falam que essa pessoa é uma criança especial. Tem uma minha prima, né, na qual vivia assim. E eu, quando criança, via. Ela passava ali o dia todo no cadeirão e fazia suas necessidades aí mesmo, defecava, urinava mesmo aí, depois tiravam, davam banho para ela, eles metiam novamente aí a assistir a televisão. E eu fui procurar saber, afinal de contas, o que que ela tinha. O que que ela tinha, por que ela estava assim, e fui lendo que aquilo, afinal, era uma doença, né, do caráter congênito, em que a pessoa nasce assim, não por meio, por exemplo, de uma enfermidade adquirida, mas mesmo que já de nascença. E fui vendo que quem trata disso são os fisioterapeutas. Uma tentativa de querer ajudar ela. Certo. Aproveitaste. Eu vi, não, então, quando eu fazer o médio, né, eu tenho que fazer mesmo a fisioterapia para tentar tirar daquela situação, mas porém, também quando chegamos lá na décima primeira, infelizmente ela acabou por falecer. Nem tivemos a oportunidade de, se calhar, trabalhar com ela ou ainda fazer alguns procedimentos no âmbito da fisioterapia. E atualmente o que te motiva para estar dentro deste ramo? Olha, atualmente o que mais me motiva para ser fisioterapeuta é ver as necessidades reais que as pessoas passam. Muita gente não conhece o que realmente é a fisioterapia. Isso me entristece, estás a ver? Você vê o mais velho com dificuldade de locomoção e as pessoas achando que aquilo é normal. Por exemplo, fui consultar um paciente na qual você entra para ir ter com o paciente e vê o mais velho lá num canto, pergunta onde é que está o paciente. Vão te dizer, olha, o papá está aí naquele quarto atrás da casa. Você vai e vê que o mais velho está ali, sozinho, todo dia. Estás a ver? E isso faz com que a pessoa em si mata a sua moral. Imagina um indivíduo que corria, caminhava, trabalhava, tinha o seu dinheiro, ficar todo dia só num único quarto, parado. Estás a ver? Então, muita gente esquece que tem pessoas que tratam disso, pessoas que lidam com isso e que podem ajudar.
solução desses problemas. E certo, isso fere, porque nós somos jovens, um dia também vamos ser idosos, e os problemas, principalmente no fórum da saúde, não só são escolhidos. Cada um de nós pode ter um problema. Quanto mais esse nosso estilo de vida é precário, um dia podemos ter esse tipo de problema. Então, o que faz com que atualmente ainda continuamos a teclar na mesma tecla no âmbito da fisioterapia é mudar o estilo de vida das pessoas, a consciencialização da mente das pessoas, a entender que uma doença do caráter, por exemplo, motor ou neurológico, não é um fim. Tem alguém que na realidade trata sobre isso, que pode ajudar e que quando um pai está com um AVC, quando uma criança está com paralisia, não é o fim da história. Não é um motivo de deixar a pessoa sentado todo dia num único quarto. Que é alguém imprestável. Sim, e as pessoas até já têm nome para isso. Olha, essa criança é especial. Quer dizer, normalizaram a criança ficar doente. Não procuram ajuda. Normalizado. Diga? Enquanto que não é algo que deve ser normalizado. Não deve ser normalizado. Porque se é um problema, deve ser resolvido. Com certeza, sim. Então quando é que você vai pegar um problema, vai normalizar como se aquilo faz parte da vossa vivência? Mas as pessoas atualmente fazem isso. Atualmente o pessoal todo aceita isso de uma maneira soft, que nem tu pegaste uma ferida logo, tá fixe, mais uma ferida, passa o algodão em cima, acabou. Exato. Não procurar resolver, tratar bem a ferida. Quer dizer, aprendemos a aceitar sempre. E isso é um dos fatores que por vezes acaba por fazer com que isso se prolongue. E tu trouxeste um tema que na real, se o pessoal do outro lado acompanhar de verdade, vai poder perceber que nós estamos doentes. Nós estamos todos doentes. É um pouco estranho para mim, né? Mas nós todos estamos doentes. E precisamos mudar a nossa rotina, mudar os nossos hábitos para que isso cesse. Fala um pouco sobre este tema. Olha, para já o pessoal ter noção disso. Olha, devemos ter uma mente na qual não devemos relevar tanto a doença para o foro pessoal. As pessoas atualmente consideram, por exemplo, o sedentarismo como uma coisa normal. As pessoas atualmente agora, parece que o AVC é a doença agora da moda. Se você fazer um estudo só no município de Viana, em cada 100 indivíduos idosos, temos mais de 20 pacientes com AVC. Em cada 100 indivíduos idosos, temos mais de 20 pacientes com AVC. Isso é preocupante. Muito. Sabe por quê? Porque agora o novo estilo de vida está assim. Um estilo de vida sedentário, o estresse constante, a falta de exercício físico em si, que leva mesmo ao sedentarismo, o consumo exagerado de bebida alcoólica, o tabagismo, isso faz com que o AVC seja predominante. E depois, as pessoas também normalizam o ato de confundir a fisioterapia com massagem. Então, logo... Quem pensa fisioterapia, logo, massagem e pronto, acabou. Tipo, os cuidados básicos de um paciente. Certo, o que acontece? A massoterapia é um dos recursos da fisioterapia. E por ser um dos recursos da fisioterapia, comumente nós utilizamos ela porque proporciona bens e benefícios ao paciente. Um deles é o aumento da circulação sanguínea, um deles é o relaxamento muscular. Mas isso é uma das técnicas de tratamento. Basicamente, por exemplo, para você fazer um procedimento em enfermagem, tem várias técnicas. Tem várias. É a mesma coisa. E uma das técnicas mais predominantes é a massoterapia. Mas não é caso de que você só vai procurar um fisioterapeuta quando precisares de uma massagem. Certo. Tá sabendo? Agora o que acontece? As pessoas não procuram tratamento porque a mente está ligada ali. Quem vai tratar o meu pai? O teu pai tem um AVC. Será que tem tratamento isso? Será que isso tem tratamento? O que depois vão fazer? Vão procurar os chamados tratamentos tradicionais. Passa 4, 3 anos, o pai não melhora. O que está a passar? E depois cria uma frustração, a pessoa fica aí guardada no quarto todo dia, fica aí a long time. E você mentaliza,
se você fosse esse indivíduo, como é que você gostaria de ser tratado? O AVC não quer dizer basicamente que a tua vida acabou. Porque um AVC, se nós aqui descodificar, né, isso que também muita gente só fala, nunca codifica, é um acidente vascular encefálico ou cerebral. Então, se for neste aspecto, quer dizer que o indivíduo não está morto. O indivíduo está ali, ele tem raciocínio. Estás a ver? Então, mas as pessoas pensam que já é uma pessoa que não tem solução. Até eu falar com ele, não falam como se estivesse a falar com o Julião. Tá vendo? Eles esquecem que estão falando mesmo com uma pessoa, é verdade. Usam termos diferentes, procuram ser mais sensíveis e por vezes até procuram não trazer muita ação. Ele é pessoa, ele está ali, ele existe. Ele tem pensamento, se você pedir a opinião dele, ele vai dar a opinião dele. Estás a ver? Então você não pode pegar com que o indivíduo com AVC, basicamente a sua história acabou. Não é assim. E agora, só para você ver, que o AVC não está atingindo só já os idosos. Até a camada mais baixa. Até os jovens. Porque nós estamos a viver, por exemplo, num período que é um estresse constante. Só para vir até aqui, já peguei 3 táxis que gritaram toda hora, sabadão, e o cobrador não queria dar troco, alegava que o táxi é 400, isso já me criou estresse, já veio aqui com estresse. Então você não pode pensar que agora sou já para os idosos, porque o estresse agora é constante. O tipo de alimentação que nós temos também é uma alimentação precária. Temos que saber como é que estão os indivíduos no seu nível social. E depois ali vamos enquadrar Quer dizer que, todo mundo. nesse meio todo, partindo da alimentação, do nosso cotidiano, esses todos os fatores contribuem para o desenvolvimento do AVC. Exatamente. Fatores, olha, quando você pergunta assim, vai parecer que nós estamos. E as pessoas depois vão começar a ter medo, já vão começar a me ligar. Não, olha. Melhor tu falares mesmo diretamente para o pessoal entender. Né? Olha, percebe uma coisa. Uma rotina sempre de estresse. Percebe uma coisa. Por que o indivíduo vai estar sujeitamente ao estresse? Temos vários fatores. O primeiro fator é o estresse. O cortisol em si. O aumento do cortisol eleva a pressão arterial, a velocidade que o sangue vai exercer nas artérias, a hipertensão. Isso pode causar uma ruptura. Nós podemos ter o tipo do AVC por hemorragia ou isquêmico. Ou hemorragia, vamos ter uma ruptura do vaso, na qual o sangue que tinha que chegar numa parte ou numa região extravasa e sai do vaso. Imagina uma mangueira que tem que regar a água até ali. Depois rebenta. Você corta a mangueira, a água toda começa a sair. E aquela água que está para chegar até ali já não vem com uma velocidade. Ou já não chega conforme devia chegar. Aquela precisão. Exatamente. Mas também temos agora o tipo isquêmico, na qual há um entupimento. O sangue que tem que vir, imagina que você agora na mangueira meteste o pé. Certo, acumula. Acumula, a mesma coisa. Então, são diferentes tipos. O estresse está basicamente ligado com isso. Por exemplo, as pessoas que normalmente gostam de dizer que eu sofro do sistema nervoso, coisa que já não existe. Né? Porque Atenção, pessoal! Sistema nervoso não é doença. Não tem nada a ver com doença, sistema nervoso. Sim. Isso está muito à cabeça. E nós estamos que eu queria trazer também para aqui. Pronto. Mas as pessoas dizem eu sofro do sistema nervoso. O sistema nervoso não é que coordena os movimentos no corpo e outras Exato. Mas eles quando dizem assim, querem se tutelar como são os mais maus. Yeah. Tipo, ele é o mais mau. Ele grita. Olha, isso é que cria um aumento. Estressada, não? O sistema nervoso. Isso é uma pessoa estressada e ansiosa. Isso cria o aumento do cortisol, fazendo com que uma velocidade da pressão arterial. Quer dizer, agora naquela mangueira, estava naquela mangueira, você ligou tanto a água que a água está cheia. Olha, mais que não tem como ter um escoamento único, tem que rebentar para ver se aquilo sai de uma vez. Exato. A pressão é tanta, mesmo quando vai chegar até lá no sítio que tinha que chegar, o sítio já não suporta, é que nem estás a meter água aqui, estamos a pôr, já encheu, agora começa. Tem que ir para exatamente. É isso que o cortisol vai causar. Isso é o estresse.
Isso é. Estás a ver? Esse caso é muito Por exemplo, sério. os indivíduos que têm múltiplas famílias, Uhum. eles vão achar que estão melhor, estão bem. Tipo, vamos usar uma linguagem mesmo direta. Tem mais de 3 mulheres, Yeah, os bígamos e tudo mais. os polígamos mesmo. Yeah, yeah. Tem 4, não sei o que, 5 esposas, né? A isso cria estresse constante, porque você está sempre à luta, o teu cérebro em si está sempre a procurar de mecanismo. Mesmo naquela hora que tens que dormir, o cérebro está a procurar resolução, mas vou fazer como para enviar dinheiro na Joana. Isso cria estresse. E depois vamos gerar também a alimentação, o tipo de alimentação que o indivíduo tem. De que forma esse indivíduo se alimenta. Estás a ver? E depois vamos gerar também aqui hábitos do estilo de vida. Indivíduos sedentários, indivíduos na qual passam muito tempo sem realizar atividades físicas. Estão propensos. E nem sempre não é a comida que te adoece. Sabe disso? Nem sempre é a comida que te adoece. Então, o que na realidade? Olha, a real necessidade do indivíduo possuir agora uma doença nesse novo estilo do mundo, o seu maior problema não é a falta de médico, nem a falta dos hospitais, nem a comida. É o seu hábito, o seu estilo de vida. Normalmente as pessoas atualmente só procuram já ajuda quando está em colapso. Depois Nós só manifestamos, só vamos ao médico quando notamos uma determinada falha no nosso sistema normal. Exato. Então, atualmente o nosso maior inimigo não é só já a comida. O nosso estilo de vida conta muito. Como é que nós vivemos no nosso dia a dia. Percebe? Por exemplo, esse indivíduo aqui, que vai ter um AVC. O AVC não dá de repente, conforme as pessoas pensam. O AVC tem níveis, tem estágios. Tipo, isso pode fazer. Por quanto tempo é que podemos tipo, calcular o desenvolvimento, né, do AVC no nosso corpo? Olha, em média, um AVC pode se manifestar em aproximadamente 2 anos. 2 anos. Ele vai te avisar primeiramente, vai dar um AVC transitório. Ele acontece basicamente quando dizem que o teu fulano caiu de repente, mas depois levaram no hospital, está tudo bem. E as nossas mães lá em casa gostam muito de falar: a pressão aumentou só um bocado, meu filho, mas não se preocupe. Que não é um aviso. A pessoa está andando na rua, do nada começou a ver turvo, assim, fusco. Depois lhe mediram, a pressão estava lá 200. Que não é aviso. Então, não pensa que logo que ele te deu, caíste subitamente na rua, levando-te, por exemplo, nos nossos hospitais de referência, Maria Pia, Dom Cardeal, dizendo que tens o AVC, foi naquele dia que tiveste. Quer dizer, isso já vem crescendo, ou então vem desenvolvendo durante um... Isso vem manifestando. E quando ele chega no seu pico mais alto, é ali que te paralisa. O indivíduo não está a ouvir. Você não está a ouvir e o cérebro em si fala: não, aqui chega. Eu preciso de oxigênio, porque quem consome a maior parte do oxigênio do nosso corpo é o cérebro. Só o cérebro sozinho já consome uns 80. E quando ele não está conseguindo ter esse suprimento nutricional, ele para. Para aquele braço, para aquela perna, porque eu aqui preciso de sangue. É isso que acontece. Mas as pessoas agora gostam de procurar só quando há um caso extremamente grave. Doutor, esse meu irmão já me doeu há bastante tempo. Bastante tempo, por que nunca vieste? Não soubemos. Eu já suportava, então é básico para ele, desde que já agora vai cessar numa hora, então para mim é básico, né? É isso que falamos no início. As pessoas normalizaram o quê? A doença. Por ser uma doença, agora está aqui, está normalizado. É isso. Então é preocupante. E nós, muitas das vezes, quando estamos a falar no âmbito da fisioterapia, devemos sempre fazer menção que o maior problema da sociedade atual não é a falta de médicos, não é a falta dos hospitais, é o nosso hábito de procurar ajuda só quando o corpo já está em colapso.
Esse é o nosso maior problema. O maior problema atualmente é negligenciar o nosso corpo. Vamos negligenciar aquela dor ali, aquela dor aqui, e posteriormente só vamos procurar ajuda quando já estamos... Quando fica mais agravado. Olha, pessoal, temos já consciente de colapso. uma coisa muito importante. Quando se trata de saúde, tanto a física como, pronto, a saúde no geral já para não fazer confusão. Quando se trata de saúde, devem entender uma coisa. Qualquer tipo de dor que sentirem no corpo é motivo para procurar um médico. Se não for no hospital público, vão no hospital privado, numa clínica, tanto faz. O mais importante é procurarem por uma solução, porque o mais importante para nós é a saúde, não é o trabalho. Porque sem o trabalho a gente vive, mas sem a saúde existe vida. Aí já a gente fica na balança. E acredito que é mais fácil ficar paralítico por durante 20 anos do que ficar rico com uma rotina estressante. Então, nós precisamos velar muito pela nossa saúde, tenha o mesmo hábito de visitar os médicos, porque a nossa vida não é para levarmos como se fosse uma simples diversão. Tens uma pequena quantia em casa, não tem nada a fazer, vá para um médico. Nem que não tiver a sentir nada, vá para um médico, um hospital, fala, olha, vem aqui para fazer uma consulta básica, um check-up habitual, de 2 em 2 meses, um mês, ok? Procura fazer sempre isso, porque na real é importante visitarmos os médicos. A doença normalmente só nos ataca a 100%, como já se fez menção, quando está no seu pico. Então, se já está lá no pico, a probabilidade da resolução do problema é menor, não? E olha que atualmente o sedentarismo não é só não ir ao ginásio. As pessoas às vezes pensam que para não ser sedentário tem que ir ao ginásio todos os dias. O sedentarismo é viver sem movimento funcional, sem os movimentos que o corpo exige. É basicamente você fazer um negócio com a tua própria saúde. Quer dizer, você está assinando um contrato com o teu próprio corpo de negligência. Por quê? O sedentarismo é um contrato silencioso com a doença. Com certeza. Estás assinando um contrato, olha, eu vou ficar mesmo doente. Por quê? Não dá sintoma no início, mas cobra tudo no final. O sedentarismo cobra juros altos. O nosso corpo, o corpo em si, cobra juros altos. Por quê? Porque nós vamos ver que a maior parte das doenças, se você agora pegar o teu smartphone, investigar uma doença, vai ver que uma das causas é sedentarismo. Vais pegar mais outra doença, outra das causas sobre o sedentarismo. Quer dizer, o sedentarismo em si já é a segunda causa com mais prevalência nas doenças. É o sedentarismo, ela já está lá mesmo, a maior parte das doenças. Explica para nós que na realidade é o sedentarismo, para quem não está a perceber aí. Não, eu gosto de falar que o sedentarismo é um contrato silencioso com a doença. O que é na realidade o sedentarismo? Em outras palavras, o sedentarismo é a falta de atividades físicas regulares. Quando o indivíduo fica muito tempo sem fazer movimentos funcionais, é aqui que estamos ligados ao sedentarismo. Porque as articulações foram feitas para serem movidas. As articulações foram feitas para realizar movimentos. Então, quando você não realiza movimentos, basicamente estás a prejudicar o teu próprio corpo. Então, o sedentarismo é isso. Um contrato silencioso com a doença. Esse é um assunto bastante pesado. Bastante pesado para o nosso pessoal. E olha, vocês que acompanham até aqui já sabem que para mais conteúdos como estes, para mais aulas como estas, já sabem que devem se subscrever no canal, deixar o vosso like no vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas possível e não se esqueçam que ao fazer isso estarão a contribuir para o desenvolvimento não só do programa, como também estarão a aumentar a maior probabilidade de garantir uma saúde super a topo de gama, né, para vocês e para a pessoa que nos acompanha. Logo é necessário nós estarmos sempre em contato com assuntos do gênero. Não é simplesmente nos divertirmos, mas também procurar por assuntos que acabam por trazer a solução
para o nosso bem, né? Neste caso para a questão da nossa saúde e questões da nossa educação. Bem, sem muito mais a dizer, eu gostaria de deixar-vos aqui uma breve recomendação para o pessoal que está nos acompanhando agora com relação à questão do sedentarismo. Quais são os principais meios ou mecanismos que o pessoal deve fazer, né? Ou deve adaptar para poder melhorar e superar essa fase do sedentarismo, porque acredito eu que isso é uma fase da nossa vida que, de certa forma, quando mais velhos, vai nos cobrar e vai cobrar muito caro. Por juros altos. Certo, e quais são as melhores maneiras de evitar o sedentarismo e qual é a alimentação que tu recomendas para o geral? Boa. Antes de fazer menção sobre este ponto que me foi incumbido, eu gostaria de dizer que o sedentarismo, além de prejudicar tanto a saúde física, ele também pode trazer dores crônicas. Dores crônicas, pode trazer o AVC, dores musculares e a falta de motivação no seu dia a dia. Porque se você tiver, por exemplo, dessa hora, estás aqui sentado com uma boa ergonomia, se tiveres a sentir dor da coluna, você não terá a mesma motivação, né, de estar aqui sentado. Então já prejudica naquilo que é o teu estilo de vida. Então, o sedentarismo basicamente é fazer com que as pessoas tratam o corpo como um carro alugado. É pegar no seu próprio corpo e fazer como se fosse um carro alugado. Usam, forçam e só lembram da manutenção quando já não há solução. Não há manutenção, olha, só vai pegar no carro dele para fazer manutenção quando o carro vai começar já a sair vários fumos. É a mesma coisa que dá. Então, o que as pessoas que não querem ser sedentários devem fazer? Percebam primeiramente que deixar de ser sedentário não é só passar aí ao ginásio. O ginásio é um bônus. Deixar de ser sedentário é ficar a movimentar as suas articulações, praticar atividades físicas. Vamos aqui diferenciar atividades físicas de exercícios físicos. Sair daqui até a paragem, isso chamamos de uma atividade física. Mas pegar, cronometrar em 30 minutos ou tenho que chegar até na Vila de Cacoalco, isso é um exercício físico. Porque aqui há um planejamento. Então, existe indivíduo que essa hora estão aqui, para chegar até a paragem tem que pegar uma moto. Isso aqui não é porque tens dinheiro, isso é preguiça. Isso gera o sedentarismo. As pessoas que estão obesas, a obesidade não começou de um dia para o outro. Ela começa nos poucos hábitos. Então, praticar atividades físicas. Ainda não se tem exercícios. Atividades físicas. Há pessoas para ir buscar um copo com água tem que mandar o irmão. Para ir buscar o comando tem que chamar a criança. Até tem aquelas crianças mais regueiras, dizem, mano, tá me comando, dá mesmo ali. Estás a ver? Então, vamos praticar atividades físicas. E, portanto, perguntou aqui sobre a alimentação em si. Vamos perceber que os exercícios físicos não é só para jovens. Temos que melhorar esse conceito que as pessoas têm. Nem sempre que retrata-se de exercícios físicos está ligado só a jovens. Porque nós, em fisioterapia, temos uma área chamada de cinesioterapia, que é só sobre movimentos. Cinesioterapia? Cinesioterapia. Só para movimentos. Quer dizer, eu vou até a casa do paciente ou estamos numa unidade hospitalar, trabalhamos só os movimentos, porque a falta de movimento compromete as articulações. Até porque vocês veem sempre, tem alguns exercícios só para aliviar dores lombares. Então, é importante realizar exercícios físicos. E sobre a alimentação, comer comidas com pouco sal. O sal em si é um dos fatores predominantes das doenças de hipertensão, insuficiência renal, cálculos renais, que é assim chamado de pedras nos rins. É o fator sal. As pessoas pensam, não, bebi ontem, então vou tirar ressaca com peixe seco, prejudicar a saúde. Comida com pouco sal. E depois, comida também com pouco açúcar, por causa da diabetes. Então temos que equilibrar. Pouco sal, pouco açúcar. Pouco sal, pouco açúcar.
Porque o nosso corpo disse que o nosso corpo tem mais açúcar do que sal. Exatamente. Então, Nós já temos as famosas insulinas naturais. Isso nós já temos. E, portanto, ainda no quesito da alimentação, parar de consumir bebidas alcoólicas de forma exagerada. E para falar mesmo disso, tenho que olhar diretamente à câmera, porque vão pegar e vão meter, olha, eu fiz outra forma, Marcelino foi no podcast sem comentário e proibiu as pessoas de beberem. Atenção, não estou a proibir aqui ninguém de beber. Mas eu quero fazer a menção de que o álcool traz mais problemas na saúde do que as pessoas que não consomem álcool. Você pode pensar que ao consumir álcool és o melhor do mundo, estás num nível muito diferenciado, mas isso praticamente está a destruir o teu próprio corpo. E o corpo pede socorro. Hábitos fumantes, o tabagismo em si. E os tabagistas muitas das vezes nos levam a ser um fumador passivo. é verdade. Ele está a fumar, ele vai tirar aquilo que ele fumou e nós vamos inalar o seu fumo. Estamos a ser um fumador passivo. Então vamos evitar consumir bebidas alcoólicas. Vamos ter mais o hábito, de preferência até, digo sempre, quando as pessoas querem se alegrar, não é? Fazer o uso assim de bebidas alcoólicas, trocar por vinho. Vinho também é uma bebida alcoólica, mas o vinho não tem tanto açúcar quanto a cerveja. Então o vinho, até o meu pastor diz que é uma bebida sagrada, não sei se está o vinho tem menos açúcar do que a famosa cerveja, né? Vamos diferenciar aqui isso. Então, se nós todos nos comprometer com a nossa própria saúde, será mais valia para um futuro melhor e menos trabalho para nós da área da saúde. Então, já ficou aqui a recomendação do nosso fisioterapeuta. Para quem estiver interessado em mais conteúdos do gênero, é só entrar nas suas redes sociais. Qual é as redes sociais? Aproveita para vender o teu peixe aqui. Oba! Olha, neste momento, né, estou aberto para consultas, agendas de tratamento domiciliar. A página oficial do Facebook é Fisioterapeuta Marcelino. Lá temos conteúdos sobre a saúde musculoesquelética, neural e falamos sobre diversas patologias que aferem a nossa sociedade, como o caso do AVC, o caso da escoliose, o caso da diabetes e o caso propriamente dito sobre as lesões traumáticas no campo das fraturas, entorse. Então lá é um espaço que eu divulgo sempre alguns conteúdos que esclarecem melhor a sociedade e o nosso cidadão. Posteriormente também temos o Instagram, que é Fisioterapeuta Marcelino. Lá mostro sempre alguns pacientes que têm tido melhoras, como no caso de fraturas, é mais comum aqui no nosso país devido aos acidentes traumáticos. Lá tem sempre conteúdo a mostrar o dia a dia dos nossos pacientes, a sua recuperação e dão também o seu contributo, as suas histórias, como é que tem sido a recuperação. Também estamos no YouTube, onde damos assim algumas palestras, algumas aulas sobre o que é na verdade a fisioterapia, para não confundir com outras áreas na qual depois vamos chamar de naturopatas, coisa que nós não somos. Então, temos que ter muito cuidado com isso. A fisioterapia é a área da ciência médica que vai fazer o estudo, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das lesões musculoesqueléticas e cinético-funcionais do órgão do sistema do corpo humano. Então não é uma ciência banal, vamos ter atenção em que sempre que tivermos a falar da nossa saúde, não vamos negligenciar. Negligenciar a saúde é fazer um contrato com juros altos. Esse contrato, acredita que não é nada bom. Vão gostar de ter esse tipo de contrato convosco em casa. Bem, sem comentário, o podcast termina hoje essa edição com o nosso fisioterapeuta. Voltamos em breve para mais conteúdos do gênero e para quem estiver interessado em mais conteúdos assim, já sabe,
simplesmente deve subscrever-se no nosso canal, manter contato conosco nas nossas redes sociais. Facebook, Sem Comentários Podcast Oficial, Instagram, Sem Comentários Podcast, TikTok, Sem Comentários Podcast, YouTube, a casa, Sem Comentários Podcast TV. Voltamos em breve, Julião Índia para vocês. Forte abraço e deixo aqui a recomendação. Tratem melhor da vossa saúde para que não paguem os juros altos que acabamos de ouvir aqui. Então um forte abraço para vocês, voltamos em breve. Até mais.